Estamos começando mais uma edição especial do nosso plantão de notícias, com informações do país, do estado e das cidades. O Ministério do Planejamento e Orçamento detalhou o projeto de lei do orçamento de 2025. O texto prevê salário mínimo de R$ 1.509 e investimentos de mais de R$ 74 bilhões. A reportagem é de Kelly de Oliveira. O projeto de orçamento enviado ao Congresso Nacional na última sexta-feira prevê o salário mínimo em R$ 1.509 no ano que vem, R$ 97 a mais que a quantia atual. Esse aumento é acima da inflação e segue uma regra que havia sido extinta em 2019, mas voltou a valer em 2023. O valor final pode ser ainda maior se o INPC, em 12 meses até novembro, ficar acima do esperado. Para o Bolsa Família estão destinados mais de 667 bilhões de reais, dinheiro que vai atender quase 21 milhões de famílias no próximo ano. O projeto do orçamento também prevê valores acima do piso para os Ministérios da Saúde e Educação. No total, o orçamento previsto para o ano que vem é de quase 5 trilhões e 900 bilhões de reais. Desse valor, mais de 74 bilhões de reais estão destinados a investimentos como em obras públicas. Esse montante equivale ao piso estabelecido pelo novo arcabouço fiscal de 0,6% do Produto Interno Bruto, o PIB. Mas o projeto orçamentário ainda promete polêmica, como vamos conferir nesta reportagem da TV Câmara. Para compensar as perdas de arrecadação com a prorrogação da desoneração da folha de salários de 17 setores da economia, o governo conta com a aprovação pelo Congresso do aumento da contribuição sobre lucro líquido das empresas, CSLL, e do imposto de renda dos juros sobre capital próprio, JCP. Em entrevista no sábado, o presidente da Câmara, Arthur Lira, criticou o envio da proposta sem debate prévio com o Congresso. Não acho que esse debate de se enviar um projeto com urgência constitucional sem uma discussão prévia possa ter liga no Congresso Nacional. Portanto, discussão de JCP e CSLL para aumento de arrecadação para cumprir a meta é improvável que seja aprovada, é quase impossível que seja aprovada. Qualquer aumento de impostos hoje no Congresso Nacional tem muita resistência em ser aprovado e nunca foi diferente. Ao comentar a fala do presidente Lira, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan, defendeu uma solução conjunta entre governo e Congresso. O presidente Lira, justiça seja feita, talvez seja um dos grandes parceiros da agenda econômica do país. Graças a ele, a reforma tributária tramitou no Congresso Nacional com celeridade, com prioridade. O ano passado, todas as nossas agendas, todos os projetos que a gente apresentou foram tratados de maneira muito responsável, seja com ele, seja com os líderes da Câmara. Tivemos que fazer as negociações que são da democracia, eles têm perspectivas que trazem do Congresso, das bases. Então, eu diria que o presidente Lira é alguém que é muito parceiro e que certamente vai entender os números, as projeções e nos ajudar com as alternativas, porque sei que o compromisso dele também é com a estabilidade fiscal do país. A indústria brasileira teve o maior uso da capacidade em mais de 10 anos. É o que mostra o levantamento da Fundação Getúlio Vargas, o que indica um crescimento do setor. A confiança da indústria vem avançando nos últimos meses, com maior produção e geração de empregos. Confira a reportagem da TV Brasil. O simples papelão é um dos itens que ajudam a entender como anda a economia. Quando uma empresa vende mais, ela precisa do papelão para embalar e enviar as mercadorias aos clientes. Pelo volume demandado aqui, dá para saber se a economia do país vai bem ou dá sinais de enfraquecimento. O setor que mais demanda é eletrônico, automotivo, a parte de metalúrgica, a parte de logística. Então, o mercado ele vem numa crescente muito interessante. Nesta indústria de papelão da Grande São Paulo, as vendas subiram 20% no primeiro semestre. Foram necessários investimentos em maquinário e mão de obra. A gente veio com uma expectativa alta para o segundo semestre,
com a demanda bem pressionada, um aumento de consumo realmente meio fora da curva já em agosto. O índice de confiança da indústria, que é medido pela Fundação Getúlio Vargas, está em um dos maiores patamares dos últimos 10 anos. Acima de 100 pontos, como está agora, significa otimismo do empresariado e crescimento da economia. O cenário econômico é um ambiente de negócios mais positivo para o empresário, onde ele tem melhores perspectivas sobre os seus negócios e aí ele ficando tranquilo para aumentar a sua produção, sabendo que a demanda vem gradualmente melhorando. Para este economista da PUC, todo o cenário econômico eleva ainda mais a confiança da indústria. Houve uma melhora do emprego, quer dizer, está mais gente empregada, a melhora da renda, né, uma recuperação dos salários e também já reflexo dos programas como Nova Indústria Brasil, a política industrial do governo, né, incentivando a produção local. A Cristiane é uma das beneficiadas pelo aquecimento do ritmo da economia. Ela foi efetivada na empresa há pouco mais de um mês. Eu procurei aprender cada vez mais, né? E aí com 3 meses, né, de período temporário, eu fui efetivada. Falo que assim, basta querer, né? Ter vontade de aprender. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro realizou uma sessão solene de homenagem aos brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial. O deputado Márcio Galberto homenageou durante uma solenidade realizada no plenário do Palácio Tiradentes os ex-combatentes brasileiros que atuaram na Segunda Guerra. O Brasil participou da Segunda Guerra Mundial a partir de 1944, quando enviou cerca de 25 mil soldados para lutarem no norte da Itália. A maioria desses soldados eram conhecidos como pracinhas, por não possuírem uma carreira militar. Mesmo assim, lutaram do lado das forças aliadas, formadas por soldados da França, dos Estados Unidos, do Reino Unido e da União Soviética. Esse ano de 2024 é comemorado os 80 anos que esses militares desembarcaram no Teatro de Operações da Itália. Por isso, a Associação Brasileira de Ex-Combatentes resolveu realizar uma grande homenagem para civis e militares que, de alguma forma, zelam pela memória e pelos valores defendidos por esses heróis de guerra. Essa solenidade ela tem o fim de agraciar 86 personalidades civis e militares de todo o Estado que tiveram algum trabalho em prol da Associação dos Ex-Combatentes do Brasil, Seção Rio de Janeiro, que eu estou presidente já há 11 anos, pelo 6º mandato, e sou o primeiro presidente que não é ex-combatente, sou segundo-tenente da reserva do Corpo de Bombeiros, e os veteranos da Segunda Guerra mudaram o estatuto exatamente por estarem em uma idade avançada. Então, eles me fizeram, faço com muito amor, porque é um trabalho voluntário, e essas pessoas que também estão sendo agraciadas, voltando à sua pergunta, eles, na verdade, se destacaram perante seus colegas, seus pares, e por isso nós vamos distingui-los hoje aqui no Salão Nobre da LERJ. O legado que eles nos deixaram permanece. E é um legado de valores, de princípios e de virtudes. E eu acho que é isso que nós precisamos e o que nós estamos hoje aqui fazendo e cultuando. Cultuando valores e princípios como liberdade e democracia e virtudes como a coragem moral, que é a virtude que precede todas as demais, é a virtude mais importante. E uma forma que a gente tem de fazer isso é exatamente homenagear pessoas que no desempenho das suas atividades diárias também estejam compartilhando desses estudos, atuando com coragem moral, em defesa do que é certo, do que é bom, defendendo a sociedade. Nós temos aqui muitos representantes das forças de segurança, políticos, jornalistas, intelectuais, e nós estamos que nas suas atividades defendem os valores e princípios de liberdade e democracia, que são fundamentais, e as virtudes, principalmente a da coragem moral. A participação do Brasil começou depois que 2 navios mercantes brasileiros foram afundados por submarinos alemães no ano de 1942. O Brasil, então, se une às Nações Aliadas contra as forças do eixo, liderada pela Alemanha, Itália e Japão. A atuação dos soldados brasileiros durou aproximadamente 7 meses.
entre os anos de 1944 e 1945 e ficou marcada pelas batalhas do ataque a Montese e a tomada do Monte Castelo. Hoje ainda estão vivos pouco mais de 40 ex-combatentes. Entre eles está o primeiro-tenente da Marinha do Brasil, José Osório de Oliveira Filho. Aos 101 anos de idade, foi condecorado com a Medalha do Mérito do Ex-Combatente da Marinha. Relembrou sua trajetória nas Forças Armadas e falou sobre a emoção de ser homenageado em vida. Bom, eu comecei minha carreira em 1941, embarcando no Encoraçado de São Paulo, né? A minha carreira começou no Encoraçado de São Paulo, antes da guerra. Depois veio a guerra, né? Nós deslocamos, estávamos no Rio, fomos para Recife, se veio de Fortaleza. A minha primeira função foi de artilheiro, né? Artilheiro. Depois, no final da guerra, eu desembarquei, fiz um curso de radiografia e fui para Natal, né? Trabalhei lá em Natal, um tempo que meu pai tinha falecido, e depois embarquei em Submarino, mandaram para Submarino, fiquei na base Submarino por bastante tempo. Uma vida inteira dedicada aí às Forças Armadas. Uma vida dedicada à Marinha, justamente, às Forças Armadas. A sessão foi presidida pelo deputado Márcio Gualberto. O parlamentar também foi homenageado pela Associação dos Ex-Combatentes e recebeu o colar da Ordem do Mérito das Forças de Paz do Brasil. Também fez questão de exaltar os valores e a história desses soldados que, segundo ele, foram fundamentais para a formação e construção do país. No sudeste do país, o padrão de tempo praticamente se mantém. Toda a região ainda continua com muita atenção, até mesmo para novos focos de incêndio sobre o interior paulista. Durante o comecinho da manhã, previsão para névoa na cidade de São Paulo, com temperatura máxima que já pode disparar novamente à tarde para 31 graus. Nada de chuva em Belo Horizonte, ar ainda muito seco, tempo firme em Vitória e com máxima já passando de 30. E as temperaturas também vão continuar altas. Na capital Manaus, os termômetros podem chegar à tarde a 36 graus. Em Cuiabá, destaque para o calorão de 31, máxima chegando a 29 no Rio de Janeiro e em Salvador, e temperatura ainda não passando dos 23 em Porto Alegre, mas já sem previsão de chuva. Começamos o noticiário das cidades, destacando que um acordo firmado entre os sindicatos do comércio varejista Sincomércio e o dos empregados no comércio autoriza as lojas de Nova Friburgo e municípios vizinhos a abrirem no próximo sábado, feriado de 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil. O funcionamento das lojas, no entanto, fica condicionado à homologação, junto aos dois sindicatos de termo de adesão à convenção coletiva da categoria. A cidade de Cachoeiras de Macacu está incluída no acordo. A 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Petrópolis e a 29ª Promotoria Eleitoral emitiram em conjunto uma recomendação aos 15 vereadores do município de Petrópolis. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro orienta que os parlamentares não utilizem servidores públicos, efetivos ou comissionados, nem funcionários terceirizados da Câmara Municipal de Petrópolis para atividades de campanha ou propaganda eleitoral durante o horário de expediente da Casa Legislativa. A recomendação surgiu de um inquérito civil aberto para investigar a possível utilização de mão de obra pública em benefício privado, especificamente o uso de servidores e terceirizados como cabos eleitorais. Uma tendência em várias cidades, os cemitérios particulares têm sido uma alternativa para a dificuldade de espaço público para a construção de novos cemitérios municipais. E Rio das Ostras passou a contar com um novo empreendimento. Confira a reportagem de Adriano Pereira, do portal Cidade 24 Horas. A gente enxergou, né, uma carência de um lugar que pudesse entregar muita dignidade, respeito, amor para quem perde seus entes queridos, né? Então a gente viu isso aqui, eu vivo já há mais de 20 anos aqui na cidade
tive essa bênção aí de ter essa ideia de estar trazendo algo tão importante e significativo para a cidade, que é no momento mais desafiador de nossas vidas, você ter um local que tem um atendimento humanizado, que tem o respeito, o abraço, o carinho, instalações modernas, né, com bastante conforto para as famílias. Um espaço cercado de beleza natural. A proposta do cemitério Bosque dos Ipês é trazer serenidade, tranquilidade em meio à natureza, principalmente em momentos difíceis, a despedida. É um lugar muito prazeroso e fica assim distante do movimento ainda, né? Então nós fizemos uma parceria com o Eduardo, que é da Urban, e nós somos a Soares e Salgado, que somos donos da área há muitos anos. Nós temos essa propriedade aqui há 50 anos. E não só esse é o nosso empreendimento, nós temos outros empreendimentos, Costa Verde, o Green Valley e outros empreendimentos. E a gente fez essa parceria justamente para promover para a população de Rio das Ostras e do entorno, porque você escolhe onde você quer ficar depois, na última morada. E aqui a gente fez esse espaço totalmente humanizado, que você traz no seu momento de maior dor, você traz a pessoa com um acolhimento diferente.